E aí galera, com o lançamento do incrível novo jogo da saga God of War, e vendo que continuaram trabalhando na evolução da personalidade do Kratos, lembrei que em 2018 tivemos o lançamento de uma HQ que focou bastante nele nesse sentido, e por isso quis trazer para o canal. Então vamos dar uma olhada no resumo dos 5 capítulos, que começa com o protagonista refletindo sobre todos os dias de se aventurar naquela floresta, a fim de encontrar desafios à altura. Mas não era nada relacionado ao combate. Na verdade, queria desafiar o autocontrole, controlar a própria fúria e às vezes até conseguia, como por exemplo, quando foi atacado por uma matilha. Mas como nem tudo saía como previsto, também foi atacado por vários trolls que, mesmo sendo avisados para não começar uma luta desnecessária, seguiram em frente e acabaram despertando a fúria do deus da guerra, que fez como sempre. Ou seja, acabou com aquela galera. Um ponto interessante nesse quadrinho é que enquanto pensava nisso, conversava com a Faye, que por sua vez preparava o jantar e até pensou que pelos ferimentos o marido tinha lutado contra um urso. Outra coisa é que na época também parecia mais áspero com o Atreus, ainda mais com o menino super animado pensando que o pai tinha vencido as lutas, uma imagem que ele não queria passar. Certo dia, o Kratos se preparava para entrar naquela floresta a fim de mais desafios, porém estranhou que a Faye ainda não tinha voltado para casa. Atreus, que estava brincando, disse que a mãe avisou que voltaria no anoitecer e até pediu para cortar a lenha para a fogueira. Partindo para a floresta, Kratos continuava refletindo sobre controlar as emoções e lembrou da sua luta contra os Trolls, porque não queria que se repetisse. Em certo momento, viu um senhor sendo atacado por um urso e até pensou que devia ir embora, mas resolveu ajudar, caindo numa luta pesada com a fera, que não parecia um animal comum, porque seus olhos estavam brilhando. De qualquer modo, venceu tendo apenas o braço ferido, mas com raiva do homem por provocar sua simpatia e também do urso por alimentar sua fúria. Seguindo em frente, a caminho de casa, um grupo de homens viu a passagem e, sem desconfiar de nada, o Kratos perguntou ao filho se a Faye já tinha voltado, mas ainda nenhuma notícia. Então ainda dava tempo de cortar a lenha e não levar uma bronca. Foi aí que os dois viram aqueles homens se aproximando furiosos, afirmando que estavam ali porque tinham matado o irmão deles, tanto que também se transformaram em ursos com grandes garras como aquele que apareceu pouco antes. Uma luta começou e o Atreus quase foi atacado, mas foi socorrido pelo pai, que viu a tempo. Kratos viu que não estava fácil, pegou o machado e feriu uma das feras, que saiu agonizando. Um dos inimigos conseguiu fugir, avisando que iam pagar pelo sangue dos irmãos dele, e continuou que voltaria com o resto do clã. Por isso, tinham que tentar seguir a trilha, e como Atreus ficou com medo, o pai se irritou dizendo que tinha que controlar as emoções, porque se sabiam o caminho da casa deles, o lugar mais seguro era ao lado dele, no caso do Kratos. O quadrinho mostra como Atreus era muito novo e sem experiência, não tinha treinamento e acabava ficando para trás. Em certo momento perderam a trilha e o Kratos novamente chegou perto de ser consumido pela fúria, pensando que invadiram a casa dele, ameaçaram sua família e o líder ainda fugiu como um covarde. Então o jeito seria caçar até os confins da terra. Apesar disso, pensou que não podia sucumbir aos sentimentos ruins, porque buscava um outro caminho. Atreus deu a ideia de ir até uma vidente que sua mãe visitava, e mesmo indo só uma vez, ainda lembrava do caminho. Tanto que ficou sabendo que o pai evitava a bruxa, mas como era necessário, admitiu que foi uma boa ideia. Dali atravessaram obstáculos e caminharam muito. Chegando lá, a mulher misteriosa disse que já sabia o que queriam e que conhecia o matador de deuses.
A vidente falou bastante sobre a importância do autocontrole e contou que aqueles homens que adoram um deus urso já foram um flagelo da terra, mas vinham diminuindo, tiravam sua força dos espíritos dos animais, e aquele que era digno tinha o corpo transformado em uma manifestação física da própria raiva. Continuou que o totem que usavam era o foco do poder, porque a fonte era a própria fúria, o que também era a fraqueza, porque perdiam a sabedoria. Como Kratos sabia muito bem o que era, devia enfrentar os inimigos com sabedoria, porque se tentasse lutar cego pela ira, não ia vencer. Para encontrar a localização dos inimigos, a vidente fez um ritual que durou uma noite e no amanhecer deu as informações precisas. Estavam num casarão há um dia em direção ao norte, mais precisamente no sopé das grandes montanhas. Pela segurança do Atreus, dessa vez teve que ficar com a vidente, porque assim que o totem fosse destruído, voltariam para casa. Kratos mais uma vez seguiu a viagem enfrentando obstáculos até chegar naquele casarão à noite, enquanto os homens já estavam dormindo. Até pensou que podia acabar com eles facilmente, mas se um deles acordasse, com certeza a confusão estaria formada. Por isso tentou alcançar o totem em silêncio, mas ouviram e não teve jeito. A luta começou com ele avisando que podia deixar essa galera bem, mas ia quebrar o totem de qualquer jeito. Como previsto, a pancadaria seguiu com Kratos resistindo, mas também viu que não estava fácil, e derrotando um deles perguntou quem seria o próximo. Então mais se aproximaram e ele caiu para cima, lembrando que o certo a se fazer seria dominar a fúria e não ser dominado por ela. Por isso mirou a arma em direção ao totem, rachando o artefato que explodiu, incendiando a casa e desfazendo a transformação daqueles homens. Ele prometeu que nunca mais colocariam seu lar e família em perigo. Jogou a tocha para trás e foi embora, lamentando não ser forte o suficiente para não acabar com todos eles. Já cortando para a vidente e o Atreus, os dois foram atacados, enquanto ela dizia que o menino será mais forte do que sabe. O pequeno superou o medo e entrou na frente para defender a idosa, mas o pai chegou a tempo de salvar e derrotar o último dos inimigos. Infelizmente, a vidente não resistiu àquele ataque, mas antes da partida relembrou que teriam que pagar pelo ritual de localização, reforçando que o último inimigo que o Kratos tem que conquistar é ele mesmo. Chegando ao fim, fizeram um funeral e o deus da guerra refletiu que ainda há esperança, afirmando que o filho agiu bem naquela situação, mas que vai cuidar para não seguir o mesmo caminho que o pai. Mas e aí galera, o que acharam desse quadrinho que conta o que aconteceu antes do jogo de 2018? Deixem aquele like e se inscrevam no canal. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, estão todas aqui embaixo na descrição. Até o próximo!